the chaos in Latin America and O caos na Donald América Trump Latina, and Donald the Trump operation e a in operação na Venezuela. Venezuela, Looking at what is analisando o happening que in Venezuela, aconteceu lá, kidnapping the sequestrar o president presidente da of Venezuela Venezuela and e bringing him to the trazê-lo para os United Estados States. Unidos. And they have, Disseram que há they said, muitas acusações contra o they presidente have da many Venezuela. accusations against Não sei se the alguém na president of comunidade Venezuela. I don't know internacional if those realmente se accusations would importaria be, com essas you know, acusações. Mas anybody would afinal, care about Donald those Trump accusations, decidiu the fazer isso. international community. Qual é o But seu after all, entendimento Donald Trump sobre has a decided to equação do that. final What por is parte your dos Estados understanding Unidos? of E por que why isso not foi the operation considerado on uma the part of operação the United States, bem-sucedida and aos why olhos do was governo that Trump? a successful operation in the eyes of the Trump administration? Well, you're asking me, Nima, to discuss it from the US Bem, point of view, whereas você está I'm me sitting pedindo, Nima, para discutir isso do ponto de vista dos Estados Unidos, enquanto eu estou na posição russa, e vamos falar sobre a interpretação russo-chinesa do que aconteceu. Então, vou concentrar o que tenho a dizer em como o lado russo vê essa situação, e antes de tudo, de uma forma baseada em princípios. Alguns pontos para começar. Levando em conta que há muito que não sabemos e que grande parte dos comentários russos até agora, os comentários da imprensa, as declarações do ex-presidente Dmitry Medvedev e assim por diante, indicam que, por enquanto, não há clareza do lado russo sobre o que exatamente aconteceu. Por exemplo, isso é um golpe em Caracas ou uma captura? Ou seja, vimos nas últimas horas, em declarações do presidente Trump e daqueles que o acompanhavam em seu avião de volta de Miami para Washington, uma série de observações. Em primeiro lugar, eles acreditam que sua força é incomparável no mundo. E, no entanto, demonstraram isso contra uma defesa aparentemente quase inexistente. Ou seja, suas baterias móveis antiaéreas e antimísseis não eram móveis. Estavam fixas, deixadas no lugar e foram facilmente destruídas. Em segundo lugar, eles levaram apenas o presidente Maduro e sua esposa. Ainda não vi nenhuma evidência fotográfica da esposa dele, mas vamos admitir que acreditamos que levaram os dois. Parece que eles mataram o guarda-costas cubano. 32 cubanos mortos, segundo o lado cubano, e até 81 venezuelanos mortos durante os ataques aéreos, os bombardeios com mísseis e foguetes. Mas eles só capturaram Maduro. Agora, talvez o pessoal em casa, e certamente os supremacistas brancos em torno do presidente Trump, nunca tenham lido Tio Remus. Eles não conhecem a história do boneco de piche. O boneco de piche é uma estratégia contada nessa história, em que o coelho Brer ataca um boneco de piche colocado em um matagal pelo astuto raposo Brer, que quer comer o coelho. O coelho se ofende quando o boneco de piche não responde às suas perguntas, e então perde a paciência e começa a bater no boneco de piche. And starts to strike the tar baby. Every time he hits the tar baby, he gets stuck more. Toda vez que ele atinge o boneco de piche, fica mais preso no emaranhado e acaba sendo capturado, portanto, pela raposa astuta. Agora, a história termina de forma um pouco diferente se você continuar. Mas será que esta é uma operação boneco de piche? Os Estados Unidos removeram Maduro como chefe do regime, mas mantiveram Delcy Rodrigues, a vice-presidente e presidente interina. E os Estados Unidos agora anunciaram, e isso é quase tão importante quanto capturar Maduro e levá-lo para Nova York, que abandonaram a senhora Machado. Eles abandonaram as forças da oposição venezuelana como candidatas a uma eleição imediata. Basicamente disseram, e é a verdade mais significativa que Trump afirmou em suas coletivas de imprensa recentemente, que não há respeito na Venezuela por Machado. In Venezuela for Machado. She can't win an election. Ela não consegue vencer uma eleição. Então, a operação agora está tomando forma. Os Estados Unidos estão tentando fazer um acordo com a vice-presidente Rodrigues, com o Ministério da Defesa intacto e o ministro da Defesa e com o Ministério do Interior intacto, que comanda a milícia popular, em outras palavras, as autodefesas e as defesas militares do país, para administrar uma transição. Uma transição na qual os Estados Unidos dizem que vão retomar seu petróleo, revertendo a constitucionalização e outras formas de nacionalização, que ainda estão sujeitas a reivindicações de indenização da Chevron e da ExxonMobil.
So you've got a snatch of an individual. Então você tem a captura de um indivíduo sem uma mudança de regime. Não há ocupação nem intenção de ocupar as concessões dos campos de petróleo, e assim há um ataque contra aqueles que detêm essas concessões, tanto a Companhia Nacional de Petróleo da Venezuela quanto outros. Os russos investiram cerca de 17 bilhões de dólares, principalmente em petróleo e gás, e ainda mais, obviamente, o lado chinês, que investiu e tem em jogo aqui mais de 70 bilhões de dólares em ativos. Nesse sentido, os Estados Unidos se envolveram em um problema complicado e compraram para si uma luta de longo prazo, antes de tudo, dentro da Venezuela, com o regime chavista existente. With the existing Chavista regime, it's abandoned its long-term opposition-led. Abandonou sua tentativa de longo prazo, liderada pela oposição, de construir uma quinta coluna dentro da Venezuela para derrubar o regime. É uma captura, não uma mudança de regime. E enfrentou a China e a Rússia na questão do investimento em petróleo. Finalmente, enfrentou e mobilizou não apenas os eleitores venezuelanos, mas também o Brasil, Cuba, Nicarágua, México e Colômbia, o grupo que acabou de emitir uma condenação muito clara. Portanto, fez muitos novos inimigos. Deu um impulso considerável àqueles dispostos a erguer o tipo de defesa dissuasória da soberania e da autossuficiência que a Venezuela não montou na noite de 2 ou 3 de janeiro. Assim, do ponto de vista russo, há várias mensagens aqui. There are a number of messages here. The first is that O primeiro ponto é que nenhum acordo com os Estados Unidos é possível, a menos que se exerça força suficiente para impedir qualquer novo ataque americano. É por isso que nos referimos ao ataque de drones à residência do presidente Putin, na região de Novgorod, como uma demonstração de projeção de força contra a Rússia e contra o próprio presidente russo. E por fim, Trump agora concordou que não foi uma mentira. Devemos lembrar que em toda a cobertura da imprensa, Trump admitiu que houve um ataque direcionado à residência de Novgorod, a residência Daria Borodina, perto de Valdai, do presidente Putin. Agora Trump está dizendo que foi perto da casa dele, uma instalação militar, segundo a CIA. Bem, a instalação militar ali é um bunker de comando e controle nuclear. Então, entre um ataque à presidência russa, como um ataque à presidência venezuelana, e um ataque ao sistema de comando e controle nuclear, esses são ataques muito, muito graves à soberania russa. E podemos continuar discutindo quais são as implicações. Mas voltando, isso foi um golpe ou uma captura. O resultado é uma operação Tar Baby, que acaba funcionando em desvantagem e armadilha para o agressor, o governo dos Estados Unidos nesse jogo. Isso é um ataque aos investimentos chineses e russos. Aproximadamente 70 mais 16 ou 17 bilhões, cerca de 87 bilhões de dólares em ativos russos-chineses combinados. E o que os russos vão fazer a respeito? O que os chineses vão fazer a respeito? Essas são todas as questões que temos agora após o que aconteceu. In the wake of what happened. John, você se lembra que antes do ataque ao Irã, tivemos um ataque a bombardeiros nucleares russos, semelhante ao que aconteceu no Irã? E agora, antes do ataque à Venezuela, houve um ataque à residência de Putin na Rússia. Você sabe, parece que toda vez a Rússia faz parte do jogo, toda vez que atacam o Irã ou a Venezuela. E eu não sei qual é a percepção do governo russo hoje, porque Donald Trump, como você mencionou, disse: olhe o que fizemos na Venezuela. Esta é a força, este é o poder. E olhe o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Há 4 anos, eles não fazem nada. Exactly so. Trump rubbed it Exatamente. E Trump fez questão de deixar isso claro. Estou apenas olhando para o meu papel para ler exatamente o que Trump disse. Na coletiva de imprensa inicial em Málaga, anunciando, do ponto de vista dos Estados Unidos, o triunfo militar de todas as suas forças em Caracas, Trump foi questionado sobre suas comunicações atuais com o presidente Putin e sobre a guerra na Ucrânia.
O presidente Putin foi o único outro líder estrangeiro, se não me engano, que Trump atacou durante aquela coletiva. Referindo-se à conversa telefônica anterior entre eles, Trump disse: "Não estou satisfeito com Putin. Não estou satisfeito com Putin. Ele matou gente demais." I'm not thrilled with Putin. He's killed too many people. He then went on to say, Em seguida, ele continuou dizendo, e isso responde diretamente à sua pergunta, quando foi questionado sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse: "Eu herdei essa guerra. Isso foi Joe Biden, Zelensky e Putin." Estou citando. "Eu entrei nessa situação. É uma bagunça." Vou dizer o seguinte: assisti a uma operação ontem à noite. Foi tão precisa, tão brilhante. Quero dizer, foi incrível. Se tivéssemos nosso pessoal, como esse general, ele se refere ao general Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, e nosso pessoal envolvido, essa guerra não teria durado muito, posso te garantir. Isso é um desafio deliberado, porque o presidente Putin ainda não encerrou sua guerra na Ucrânia. Se os Estados Unidos tivessem se envolvido, ela já teria acabado muito rapidamente. If the US had been involved, it would be over very quickly. Well, that's military boasting, yes. Bem, isso é jactância militar, sim. Não é verdade que os militares dos Estados Unidos sejam todos tolos e cabeças ocas. Não é verdade que os aliados europeus sejam todos tolos e cabeças ocas. O que acontece é que os Estados Unidos e os aliados acreditaram ter reunido força suficiente para derrotar a Rússia no campo de batalha ucraniano. E estão sendo derrotados, mas lentamente, muito lentamente. O que aconteceu aqui é um alerta para a Rússia, é um alerta para a China e há mais para a Rússia, exatamente como você disse. Quando Trump discutia isso no avião de volta a Washington, vindo de Mar-a-Lago, houve muita conversa reveladora entre ele, o secretário de Comércio Lutnick e outros, todos identificando novos alvos dos Estados Unidos, e um deles é a Groenlândia. Por que a Groenlândia? Não se trata realmente de uma operação dos Estados Unidos contra a Dinamarca. Os dinamarqueses, os guerreiros leais aos propósitos dos Estados Unidos contra a Rússia na Europa. For US purposes against Russia in Europe. It's an attack, a coming attack on US. É um ataque iminente ao novo elo de transporte de petróleo da Rússia pelo Ártico. O petróleo e o gás que passam pelo Ártico são a alternativa russo-chinesa e indiana ao Canal de Suez, ao Golfo Pérsico e à rota do Oceano Índico. É mais uma tentativa de fazer guerra contra a Rússia, de isolá-la e de bloquear sua capacidade de comercializar e sobreviver. Assim, o foco na Groenlândia é outro ataque de longo prazo contra a Rússia no mundo do comércio. Cada um desses movimentos é um desafio dos Estados Unidos ao que eles chamam de fraqueza russa. Eles também disseram por meio do ataque a Novgorod. Assim como sabíamos exatamente onde Maduro estava quando o atingimos, sabemos exatamente onde o presidente Putin repousa a cabeça na Rússia. E se quisermos, podemos atacá-lo, capturá-lo, sequestrá-lo ou matá-lo. Isto é uma demonstração de força, que está obviamente provocando uma reavaliação muito significativa do lado russo, sobre qual é o valor de negociar com Trump e com os Estados Unidos a respeito da guerra na Ucrânia. Que valor isso tem? Que valor tem as garantias de Trump desde a cúpula do Alasca? E daqui para frente, que valor tem as garantias de segurança dos Estados Unidos para a Rússia na Ucrânia? Continuação da guerra, mais ameaças, mais demonstrações do que os Estados Unidos acreditam ser sua violência eficaz. Então, todos esses são sinais de alerta que o lado russo agora precisa assimilar. O que o lado russo está prestes a fazer? O que o lado chinês está prestes a fazer? Chegaremos a isso em um minuto. What is the Chinese side about to do? We'll come to that in a minute. But do you, on the Russian side, do you think Você acha que, do ponto de vista russo, a forma como Maduro foi removido do poder na Venezuela, como eles veem o futuro do país sem ele, isso vai representar uma mudança muito drástica no caminho em direção ao futuro, em termos de política externa ou política interna? Ou a Rússia não vê muita mudança chegando à Venezuela? Well, it's a very good question, Nima. Bem, é uma ótima pergunta, Nima. E vou chegar exatamente ao que o ministro das Relações Exteriores Lavrov disse sobre esse assunto, já que ele agora está à frente em Moscou.
mas há uma sensação de que a Rússia não sabe exatamente o que aconteceu em Caracas. Voltando ao ponto, foi um golpe, uma mudança de regime, ou foi uma ação para remover apenas um elemento do governo chavista, mantendo todos os outros no lugar? Pelas declarações russas, não há nenhuma indicação clara de que o lado russo aceite que houve uma mudança de regime. Então, deixe-me chegar à declaração do ministro Lavrov, uma declaração importante que ele fez na tarde de 3 de janeiro. Vou apenas lê-la. Estou olhando para ela poder ler exatamente. I'll just read, I'm looking at it so I can read it exactly. At 17:29 Moscow. Às 17h29, horário de Moscou, antes de Delcy Rodrigues falar com o secretário de Estado Rubio, nos Estados Unidos, o chanceler Lavrov disse que havia tido uma conversa telefônica com Delcy Rodrigues Gomes. Lavrov expressou, e cito, firme solidariedade com o povo da Venezuela. Firme solidariedade com o povo da Venezuela que enfrenta uma agressão armada. Não há dúvida sobre o que ele quis dizer. A Rússia continuará apoiando, no tempo contínuo, continuará apoiando a política do governo bolivariano, o atual, para proteger os interesses nacionais e a soberania do país. Os representantes, ou seja, Lavrov e Rodrigues, manifestaram-se contra uma nova escalada, a fim de encontrar uma solução por meio do diálogo. Durante a conversa, os dois expressaram um compromisso mútuo de fortalecer a parceria estratégica abrangente entre a Rússia e a Venezuela. Agora, isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas está muito claro que Lavrov está dizendo: nós não abandonamos o governo chavista na Venezuela. Posso comparar isso com o que os chineses disseram? Porque é algo profundamente diferente. Vou apenas ler, deixe-me pegar os papéis. O que o presidente Xi disse numa reunião com o primeiro-ministro da Irlanda. Xi afirmou, e ouça como isso é diferente. As grandes potências, disse o presidente Xi da China, devem dar o exemplo ao respeitar o caminho de desenvolvimento escolhido por outros países. O mundo está passando por mudanças e turbulências sem precedentes, e Xi atacou o unilateralismo hegemônico que prejudica gravemente a ordem internacional. Em seguida, ele disse ao primeiro-ministro da Irlanda que China e Irlanda deveriam, segundo suas palavras, reforçar a coordenação e a cooperação em questões globais. Agora, várias coisas ficam bastante claras aí. Primeiro, ele não disse o que a China realmente vai fazer e não expressou solidariedade com o governo venezuelano. Ele ficou aquém disso. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, foi claro. Segundo, Xi disse isso ao primeiro-ministro da Irlanda, sabendo perfeitamente bem, preciso acalmar o tom aqui, que a Irlanda adotou a posição da aliança da OTAN contra a Rússia na questão da Ucrânia. Como é possível que o presidente da China, em sua relação estratégica com a Rússia, fale em cooperação com a Irlanda, quando a Irlanda tomou o lado dos Estados e da OTAN contra a Rússia? Ele teria esquecido disso? Impossível. Então o ministro das Relações Exteriores da China fez uma declaração que não é muito diferente. Wang Yi disse, após reuniões com autoridades paquistanesas, que Pequim não pode aceitar que nenhum país haja como juiz do mundo. Citação. Nunca acreditamos que qualquer país possa agir como a polícia do mundo. Nem aceitamos que qualquer nação possa se declarar o juiz do mundo. Palavras piedosas. Exatamente qual nível de força militar a China, ou qual nível de compromisso econômico e financeiro, a China propõe usar contra o que eles dizem que aconteceu? Estão falando de moralidade piedosa ou realmente acreditam que estão preparados para agir? Naquele momento, os chineses diziam isso ao Paquistão, que havia lançado uma guerra por meio de terroristas contra a Índia e foi derrotado. Uma guerra na qual a posição estratégica da China junto ao Paquistão também foi derrotada. O armamento da China, seus sistemas de defesa aérea e todas as formas de comando e controle em que havia investido no Paquistão foram superados pela Índia. E agora, o Paquistão se afastou da China e se aproximou dos Estados Unidos.
Assim, a China tenta reparar sua posição com o Paquistão, enquanto se apresenta como defensora da lei e da ordem internacionais, mas fala a partir de uma posição de fraqueza militar evidente. Então, voltando, qual é a posição de Lavrov nisso tudo? Where's Lavrov's position here? He's saying we're supporting our investment. Ele está dizendo que eles estão apoiando seu investimento e demonstrando solidariedade com a Rússia, Revolução Bolivariana. Isso serve para alinhar a Rússia com o Brasil, Nicarágua, Cuba, México e Colômbia. Isso significa que a Rússia está preparada para reforçar suas forças, a fim de dissuadir os Estados Unidos de realizar o tipo de operação que executou em Caracas há alguns dias. Isso ainda está por se ver. Mas a abordagem chinesa precisa ser entendida como vazia e dita nos contextos errados. Xi dizendo isso a um dos aliados da OTAN contra a Rússia, a Irlanda, e Wang Yi dizendo isso ao Paquistão, que tem usado o terrorismo contra a Índia, aliada da Rússia. Os chineses estão tornando sem sentido o próprio poder. Eles estão agindo como tigres de papel, obviamente. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, é muito sensível às críticas de que a Rússia agiu como um tigre de papel quando os turcos, principalmente, mas também Israel e os Estados Unidos, derrubaram o regime de Assad na Síria. Em dezembro de 2024, a Rússia também foi sensível às críticas de que não fez o suficiente para deter o ataque israelo-americano ao Irã. Então, aqui temos uma tentativa do ministro Lavrov de dizer, vamos fazer mais. E eu coloco um ponto de interrogação na minha voz aqui. Nós, do lado russo, vamos realmente fazer mais pelo povo da Venezuela que enfrenta uma agressão armada, usando as palavras de Lavrov. O que exatamente significa reforçar uma parceria estratégica abrangente entre a Rússia e a Venezuela? Trata-se de um compromisso muito mais explícito por parte da Rússia. É um compromisso assumido pelo ministro das Relações Exteriores, enquanto o presidente Putin ainda não disse nada sobre o assunto. E isso representa um golpe contra aquela facção dentro da Rússia que acredita ser possível fazer um acordo com empresários russos. Os mesmos que agora falam ativamente em confiscar concessões de petróleo russas na Venezuela e devolvê-las para Chevron, a ExxonMobil e outras. Acho que isso resume o conjunto de respostas que eu daria. Os chineses estão fazendo o papel de tigre de papel aqui. A Rússia está tentando não ultrapassar sua capacidade de projetar força. Está dizendo várias coisas aos Estados Unidos, e ambos os lados aparentemente não têm clareza sobre o que realmente aconteceu em Caracas com o governo bolivariano. É sem Maduro, mas o que mais? Essa é uma pergunta que ainda não foi respondida. Está claro que Lavrov está tentando dizer: vamos fazer negócios com o governo chavista que permanece, com o presidente interino Rodríguez. Vamos agir em solidariedade com Cuba, Brasil e outros, os membros latino-americanos do BRICS e assim por diante. Mas qual é exatamente a lição para resistir a outro ataque a Caracas? É isso que a Rússia vai demonstrar agora no campo de batalha da Ucrânia.